Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Neuropedia Podcast, um projeto idealizado pela equipe ProNeuro de Neurologia de Ribeirão Preto para te deixar atualizado sobre os mais diversos temas da neurologia de maneira mais prática e direta ao ponto. Eu sou Joyce Yamamoto. Sou Trajano Aguiar. E hoje a gente está com uma convidada, cara, que assim, eu tentei pensar num defeito para ela, não nas qualidades, mas eu não consegui achar. A gente está com a doutora Ticiana Marques de Reis. Ela é neurologista e neurofisiologista pela USP de Ribeirão Preto. Ela é chefe do laboratório de líquor da USP e manuseia Excalibur como ninguém. Assim, ela vai de olho fechado e acerta lá no espaço. E assim, o foco de atuação dela é epilepsia e neuroinfecções, mas não tem uma coisa que essa mulher não saiba. Por isso que, cara, não existe BIP do campus sem essa mulher. Ela resolve tudo naquele lugar. Tá errado, Trajano? Tá certo. Só para contextualizar, para quem não sabe o que é BIP do campus. Contextualiza, assim, rapidinho. Sem ser... É o estágio das interconsultas, onde você vê tudo de tudo. E aí, a gente recorre a Tice quando a gente não sabe. Vocês já viram aquele meme que é um soldado com várias faquinhas atrás tentando impedir? E o residente dormindo. Aí a Tice impedindo, assim, tipo assim, resolvendo todos os PIs, né? Enfim, ela é a pessoa que é inimiga do sono. Cara, se você estiver em apuros 3 horas da manhã, você manda uma mensagem pra essa mulher que ela vai estar lá acordada laudando eletroencefalo. E não menos importante, ela é mãe da belíssima Isa e do Luca. Seja muito bem-vinda, Tice. Obrigada, meu anjo. Obrigada, Trajano. Isso, obrigado. É uma honra estar aqui. É uma honra dividir o consultório com vocês. Obrigado. Honra Nossa Senhora. Mas, como o nosso tempo é curto, eu já vou ser direto. Não, deixa eu introduzir. Tá bom. Rapidinho. Hoje é o nosso... Já tô com muita dúvida, já tô me segurando. Então, você tomou seu antidepressivo ou seu ansiolítico hoje? Não, ainda não. Hoje, nosso tema vai ser sobre crises sintomáticas agudas, né? Todo neurologista já passou por isso, e se você ainda não passou por isso e é neurologista, com certeza você vai passar. A questão é que é bem intuitivo o manejo, mas não existe guideline sobre o assunto. Então, o que a gente fez? Como a gente não tem tempo de estudar tudo, a gente tenta estudar mais o que a gente gosta, a gente pegou a especialista no assunto para trazer as controvérsias e os temas mais quentes de forma mais prática e direto ao ponto e mastigado pra gente, né? Sim. Vai lá, pode ir agora. Tice, a gente vai falar de crise sintomática aguda, uma coisa assim que, pelo menos no nosso departamento de urgência, né? Eu acho que é referência para AVC. Eu acho que é mais frequente do que o próprio AVC chega lá pra gente. Então a gente tem que estar com esse conhecimento assim na ponta da língua, né? Vamos começar do começo mesmo, né? Que é uma coisa muito importante. O que é uma crise sintomática aguda e por que eu não posso falar que esse paciente é epiléptico? Qual que é a diferença em relação à epilepsia, assim? Perfeito, Trajano. Epilepsia, né? Conceitualmente, é uma crise que são crises epiléticas que têm uma tendência, uma predisposição, ou seja, duradoura para recorrência, né? Então, independente da causa, a gente pode estabelecer pelos estudos qual etiologia tem um risco maior de recorrência. Já a crise sintomática aguda, ela, como o nome diz, né? Ela acontece com uma relação temporal estreita e documentada com algum insulto. E esse insulto, por definição, né, da crise sintomática aguda, é uma circunstância, né, antigamente circunstancial, crise provocada, é um outro sinônimo, né, que a gente vê em várias aulas, cuja causa, ela vai transitoriamente aumentar a estabilidade cortical. E é uma coisa, então, transitória que vai diminuir o limiar para a crise e, então, gerar a crise propriamente dita. Em geral, essa correlação temporal é em torno de 7 dias, tá? Isso vai depender muito da causa. Existem doenças agudamente, né, instaladas, mas que são progressivas. Então, esse tempo pode se estender um pouco, tá? E o importante é quando a gente fala, será que esse paciente tem alguma correlação? Isso é importante a gente falar dependendo da causa. Então, é importante a gente mencionar que esse distúrbio ele é transitório, tá? A causa da crise, ela, a partir do momento, então, conceitualmente, a partir do momento em que essa causa, esse evento agudo, for removido,
teoricamente, o paciente não tem chance de recorrência. Essa predisposição não é duradoura, tá? Então Existe uma exceção. Eu posso falar, então, que na crise sintomática aguda, a crise é um sintoma de uma doença maior. Perfeito. E na epilepsia, a crise é a própria doença. Exatamente. Seria mais ou menos essa linha de raciocínio para a gente ter Porque a epilepsia, por definição, né, da ILAI, que é a Liga Internacional contra a Epilepsia, por definição, ela tem ou é um evento que, sabidamente por todos os estudos, pode ser hoje um evento que é uma coisa diferente do que se falava antes, né? Obrigatoriamente era para recorrer, então a gente teria que esperar alguns eventos, e isso poderia determinar uma mortalidade do paciente, né? A gente teria que esperar mais crises para tratar, e nesse meio tempo, na segunda crise, ele faz um evento grave, se queima, bate o carro, né? Quando ele não é devidamente orientado a não dirigir, né? Então, ele tem uma recorrência dentro daquele critério, que seria uma crise cuja causa, uma lesão estrutural bem documentada durante a investigação, que tem uma chance de ser pelo menos 60% de recorrência em 10 anos, a gente já caracteriza esse paciente como epiléptico, ou duas crises não provocadas, né, que seria fora desse contexto de crise sintomática aguda, no intervalo maior que 24 horas, né? Esse é a definição de epilepsia, com ainda repercussão, comprometimento comportamental, de qualidade de vida, emocional, de uma forma geral. Então, essa é a definição da ILAI de epilepsia. Então, com a predisposição, né, a chance de recorrência de uma forma duradoura, ou seja, a lesão está ali, ela não saiu, que aí seria a transitoriedade, que seria a definição da crise sintomática aguda. Entendi. Tícia, aquele paciente que teve a crise sintomática aguda, qual é a chance dele desenvolver epilepsia no futuro? Porque assim, o Trajano falou dessa dicotomia, né? Epilepsia com crise sintomática aguda, eu quero saber o cara que teve lá na frente. Qual que é a chance? Quais são os fatores? Se existe isso? Ele é mais sensível do que o cara que... Porque às vezes a pessoa teve uma infecção, teve crise, e o outro... Exatamente. Teve e não teve crise. Esse daqui que teve a crise, ele é mais propenso a ser epiléptico no futuro? Sim. Essa também é a pergunta de $1 milhão, porque os guidelines, eles pegam algumas recomendações e são baseadas nos estudos daqueles serviços, né? Então, epidemiologicamente, isso varia de acordo se é um país em desenvolvimento ou um país com mais recursos, as doenças são diferentes. Então, vai variar muito de acordo com a causa da crise sintomática aguda. E essa é uma pergunta muito interessante, porque a gente se depara com isso todos os dias no BIP, né? Seja no BIP do campus ou na unidade de emergência. A gente tem uma clínica médica muito próxima a nós. Só um parênteses, né? Quando a gente fala BIP aqui, quem pegou no meio do caminho são interconsultas de pacientes internados. Isso, perfeito. Desculpa. Imagina. E nesse contexto, quando a gente é chamado para avaliar, depende muito da causa daquela crise. Tá? Ou seja, uma lesão estrutural aguda, né? O paciente, geralmente um AVC, por exemplo, né? A nossa unidade de emergência recebe muitos pacientes, é referência para acidente vascular, e o paciente tem uma crise em geral em 1 a 2 dias do evento. Pode até abrir o quadro clínico com uma crise. Então, a partir daí, obviamente, com uma lesão estrutural, obviamente, o paciente tem uma lesão ali documentada que vai gerar uma cicatriz, uma gliose secundariamente, provavelmente, principalmente com envolvimento cortical, ou seja, aí eu já aproveito o gancho, principalmente hemorragias, tá? Mas o AVC isquêmico também. E é muito diferente de uma hiponatremia, por exemplo, né? Que é uma circunstância que provavelmente vai ser removida de alguma forma. Não vai deixar uma cicatriz ali, né? Não vai deixar uma cicatriz. Mas também um adendo. Muitas vezes os residentes vêm conversar, ou a gente vê mesmo na unidade de emergência, num plantão, um paciente com uma crise sintomática aguda por uma descompensação de função renal, enfim, hepática, um transplantado hepático, que é a grande ocorrência de crise sintomática aguda no transplantado. Nesse meio do caminho, a gente se depara com uma causa, só que essa causa pode ser que não seja
reversível, mesmo que seja uma alteração tóxico-metabólica. É um paciente que tem um insulinoma, a gente teve um caso recente, irressecável. Ele vai continuar fazendo hipoglicemias, tá? Então, a gente considera, foi uma crise num contexto de hipoglicemia. Essa hipoglicemia tem chance de recorrer, tá? Então, a gente fala, a chance de recorrência de uma crise sintomática aguda, ela é muito menor do que uma crise não provocada, né? Varia de 20%, enquanto a crise não provocada é em torno de 60%. Tá? Claro que vai variar de acordo com a etiologia. Agora, a crise sintomática aguda, ela tem uma menor chance de recorrência desde que aquele fator seja corrigido. A hiponatremia. O paciente tem uma síndrome de secreção inapropriada de ADH por um tumor também irressecável, uma lesão do sistema nervoso central progressiva. Aí a gente já fica, depois a gente vai chegar no tratamento, um pouquinho mais tendencioso a fazer um tratamento um pouco mais agressivo. Tá? Então, se a gente tem uma expectativa que aquela causa da crise sintomática aguda seja revertida, aí a gente pode fazer o tratamento por um pequeno período, tá? Importante, a crise sintomática aguda, ela recorre menos, mas a mortalidade, a letalidade intra-hospitalar, né? O paciente abre com uma primeira crise. Isso eu acho que é um conceito que não é muito difundido em pronto-socorro. A gente fala assim, teve crise porque o sódio estava baixo. Deixa quieto, o sódio vai corrigir. Só que a mortalidade, ela chega a ser, depois de uma primeira crise sintomática, comparando com o paciente que entra com uma crise não provocada, 8 a 9 vezes maior. A mortalidade intra-hospitalar ali? Intra-hospitalar de uma primeira crise, tá? Se o paciente abre com status, a mortalidade chega a 40%, 30%, 35%, e alguns serviços terciários, quaternários, né, que os casos são mais graves, como são os nossos, a mortalidade é muito elevada. Então, a gente tem que ser agressivo, e não é um conceito que habitualmente se tem em pronto-socorro, tá? Nossa, isso me surpreendeu, Trajano. Sim. Para AVC, propriamente dita, que é o que mais tem estudo com números, né? AVC é pelo menos 2 vezes maior. Crise sintomática no contexto de AVC agudo. Claro, o paciente chega com crise e ele é por causa da lesão estrutural, a gente chama de sintomática remota. No contexto agudo do AVC, sintomática aguda. E num contexto, por exemplo, né, a gente se depara muito com algumas encefalites autoimunes, paraneoplásicas. Na encefalite autoimune, por exemplo, ela é uma doença progressiva, certo? Então, ela é considerada uma crise sintomática aguda naquele momento, mas progressiva, tá? Então, a gente, às vezes, retrospectivamente, se o paciente resolve, por exemplo, um MOGAD, né? Ou um ADEM, que ele faz uma crise, depois ele reverte, porque ele resolveu aquele insulto inflamatório, aquela doença imunomediada. Você pode até chamar, foi uma crise sintomática remota, mas isso de uma forma retrospectiva, tá? Tem alguma... Eu sei que você comentou, assim, das principais... já até introduziu algumas etiologias principais que veio em mente, mas tem algum dessas etiologias que entrariam como sintomática aguda, mas que... não progressiva, né? Igual você comentou e tal, pontual, mas que quando acontece eu fico assim... que eu fico mais... isso aqui não chega a 60% em 10 anos, né? Mas talvez aquele 59,9%. Perfeito. Exatamente Tem isso. alguma condição que a gente tem que ficar mais atento, assim? Tem. Vou só voltar um pouquinho em relação às etiologias por idade, tá? Então, por exemplo, porque isso vai ter um gancho para a resposta à sua pergunta. No nosso meio, epidemiologicamente, né? A gente tem dois picos, né? Abaixo de 1 ano, porque de crises sintomáticas agudas, né? Seja por encefalopatia hipóxica isquêmica, eventos vasculares, né? Por sequelas de insultos perinatais, distúrbios metabólicos, enfim. E após os 80 anos. E aí a causa líder é injúria vascular. Na idade adulta, trauma, TCE,
né, que tem uma taxa de recorrência interessante em termos de prevalência para a gente raciocinar em termos de agressividade maior ou menor no tratamento, e também abstinência. Abuso e abstinência de drogas. Então, o adulto jovem tem epidemiologicamente, a gente já investiga mais essas causas. Perfeito. Aí, diante disso, se você chega com um insulto metabólico, uma hiponatremia e tudo, a chance de recorrência é muito pequena. Só que, se ela recorrer intra-hospitalar, a mortalidade é mais elevada. Então, em geral, que isso é um conceito que eu vejo que os residentes, médicos de pronto-socorro em geral não têm, né? Como eu já falei, eles largam de mão e falam assim, não, tudo bem, claro, trata agudamente, diazepam, enfim, às vezes faz um bolozinho de fenitoína, levetiracetam, que depende muito do serviço, e aí depois fala assim, eu acho que eu não vou deixar uma dose de manutenção, tá? Uhum. E ao passo que em outros cenários, né, por exemplo, no AVC, a chance de recorrência, 33%, tá? Então, é o que mais tem estudo, tá? Então, todos os estudos falam 30% a 40%, esse número mágico de 33%. Esse é isquêmico. Isso é razoável. AVC, de uma forma geral. O que puxa mais para cima é hemorragia. Tá. E não necessariamente cortical. É isso que eu ia te perguntar. Mas geralmente pelo menos não é cortical, mas ali inflama e esbarra ali no subcortical. Córtico subcortical também já é o suficiente. Uhum. Mas principalmente hematoma intraparenquimatoso, né, lobar, tá? E isso é o grande pico de crise, tá? Chega a 60%, 70% no evento, em alguns estudos. Depende muito da gravidade, obviamente, né? E o AVC isquêmico, o risco é quanto mais baixo o aspects, e importante, pressão arterial baixa, a admissão. Né? Isso é mais risco, mais risco, tá? E uma coisa interessante, então talvez eu faça fármaco anticrise para diminuir a chance de recorrência intra-hospitalar, sem dúvida. Na fase aguda, enquanto você ainda tem edema, né, citotóxico ali, e principalmente 7 a 14 dias, isso geralmente tem sido recomendado quando o paciente entra com crise, tá? Só que para você, eu vou fazer o fármaco anticrise para que o paciente não recorra e não vire epilepsia. Infelizmente, tanto para trauma quanto para AVC, ajuda na recorrência de crise agudamente, intra-hospitalar e precoce, na alta precoce. Agora, risco de recorrência no futuro, infelizmente, ainda não é preventivo. Não previne. Então, em geral, por exemplo, 30% a 40% dos pacientes vão evoluir no AVC. No trauma, em geral, 15%, 20%, que é mais ou menos também infecção de sistema nervoso central, né? Uma meningite, uma meningoencefalite. Então, também, infelizmente, o fármaco anticrise, ele não previne você fazer agudamente, né? E depois suspender, tá? Se você mantiver, você diminui, obviamente, muito esse risco. Em alguns cenários a gente faz, do ponto de vista agudo, para melhorar o desfecho do intra-hospitalar. Tipo trauma grave, que a gente deixa de manutenção. E geralmente, isso tem sido também muito discutido, dependendo da gravidade da lesão, que se faça de uma forma perene, ou pelo menos, e aí a recomendação, que eu só vou me adiantar um pouquinho, então, a recomendação seria, na fase aguda, trauma, por exemplo, né? O pessoal faz muita fenitoína, os neurocirurgiões, e suspendem. De fato, a principal recorrência, né, de crise, inclusive para a gente diminuir a mortalidade intra-hospitalar e alta precoce, é justamente fazer 1 a 2 semanas, né? O clássico era manter a fenitoína 7 dias, né? Então, 7 a 14 em alguns locais, só que a gente tira, né? O hábito é retirar. Só que aí você tem um risco em torno de 15% a 20% de que o paciente vire, na verdade, epiléptico, né? Então, em alguns guidelines, eles têm, não é consenso, feito a recomendação, dependendo da gravidade, de fazer de forma mais prolongada. Então, eu tô achando que esse paciente é mais grave, ele deu entrada rebaixado, lesão é grande, AVC, por exemplo, um aspects baixo, pressão arterial baixa na admissão. Será que eu vou manter? Tá bom, você pode até reavaliar ambulatorialmente, ou no consultório, se você você mantém um EG, né, contínuo, por exemplo, no intra-hospitalar, com
muito paroxismo, muita descarga, crises eletrográficas ou eletroclínicas, status nem se fala. E aí você repete esse eletro em 2 a 3 meses, aí você pondera, né? Você compartilha, inclusive, essa decisão com o paciente e seus familiares. Mas essa discussão é toda no paciente que teve crise já, né? Exato. Só para deixar claro para o pessoal perfeito. que não profilaxia primária são algumas doenças pontuais que a gente usa. E não, então só quando o paciente entrou a partir do raciocínio que o paciente teve uma crise sintomática aguda. Você devia criar um score com esses fatores de risco, Score, assim, ó. TIS-score. TIS-score de crise é quando... Score. Não, eu gostei. TIS-score. Tentando desenvolver, né, para TVC e tal. Porque assim, aí você colocaria esses fatores de risco para determinar o início, por quanto tempo, né? Eu quero, assim, eu não tenho muito bem condensado esse qual droga, por quanto tempo, como que é feito esse desmame. Mas antes da gente entrar nesse ponto, né, eu tenho uma dúvida que eu acho que é meio leiga. Então, desculpa a simplicidade da pergunta. Situações limítrofes, Tice, por exemplo, o paciente teve crise, tá com aquele sódiozinho ali, ó, um pouquinho abaixo do valor de referência. 134. Não, aí não. 128, tá bom? Exatamente. Como que eu faço essa propedêutica? Eu consigo atribuir a crise a essa hiponatremia leve? Eu preciso investigar outra coisa? Tem valor que, por exemplo, hiponatremia menos que isso, aí com certeza é assim... Me clareia aqui as ideias. Certeza é uma expressão A gente forte. quer isso, a gente quer a certeza. Perfeito. Mas isso existe, estabelecido, e é relativamente recente, porque a gente sempre quer atribuir, né? Falar, é por causa disso. A gente achou. Mais fácil, né? Viu aquele sódio? Angústia. Nossa, por que eu tive a crise? Por que o paciente teve? Aí a família pergunta, mas não sabe? Então, isso foi são cut-offs, né? São cortes diferentes e muito mais rígidos, justamente para que a gente investigue outras coisas. Eu acho que o limiar para a gente tratar, para a gente investigar tem sido mais baixo, isso é ótimo, porque o paciente não fica com risco de ficar subtratado ou não tratado. Claro que a gente pesa sempre o risco em relação a efeitos colaterais, tá? Mas são tratamentos, em geral, seguros, muito bem documentados. Então, respondendo a sua pergunta, Joyce, esses cortes, né, a partir de um artigo até relativamente recente, 2022, se eu não me engano, e ele colocou cortes muito mais rígidos. Então, o sódio, por exemplo, foi 115. 115? 115, né? 115 é muito baixo. Nossa, né? Senhora. Tem alguns que colocam 110 ainda, tá? Mas aí esse corrige guideline... rápido, faz aquela mielinólise lá. Exato. Então, a gente fica ansioso com aquilo, mas para você dizer que existe uma relação causal e temporal, por definição, sódio abaixo de 115. Nossa. Glicose, por exemplo. Mas isso geralmente a gente já considerava, né? Abaixo de 36, 35 e acima de 450, tá? Entre isso, aí a gente fala assim, será que é importante investigar outras causas? Cálcio, 5, magnésio 0,8, se eu não me engano, creatinina 10. 10? Então, assim, às vezes o paciente está com creatinina de 8, gente, isso é bem razoável. Nossa. Só que o que ele coloca de crítica nessa nova tabela de cortes, é que a velocidade de instalação da alteração, talvez ela seja mais importante do que o valor absoluto, tá? Então, é um paciente que a gente atendeu em fevereiro, estava com sódio normal. Aí ele chega 15 dias depois na unidade de emergência, porque alguém introduziu, por exemplo, alguma medicação, cujo efeito colateral pode ser hiponatremia, então a velocidade foi muito rápida. Então, ele tem uma predisposição maior, tá? Então, é justamente isso, assim, quando é fora desses cortes, em geral, a gente não pode afirmar. A gente não tem uma relação causal clara. Aí você investiga outras coisas. Investiga outras coisas. Até porque, às vezes, o sódio, ele caiu rápido, não chegou ao nível de corte, mas ele tem uma doença subjacente. Só reduziu um pouquinho o limiar que já estava. Uma encefalite autoimune, por exemplo, que tende a cursar com hiponatremia, né? Então, existem né, e por si só, a encefalite, a crise não é só pela hiponatremia, é pela alteração estrutural, cerebral, assim, em termos de hiperestabilidade, né, inflamação. Inflamatório, né? Exatamente.
muito importante. Então, ele tem um duplo mecanismo. Então, você não pode... Ele seria sintomático progressivo, né? A partir do diagnóstico, ele abre com uma crise sintomática, mas para a gente ter a certeza, a gente às vezes tem que esperar o diagnóstico de uma outra doença. Tice, e uma dúvida final, e também acho que é o que o povo quer saber, né? Beleza, tive uma crise sintomática aguda, como que eu sei que às vezes tem causas muito óbvias, né, que acontecem no cenário clínico, mas na prática nem sempre é assim. Como que é a investigação mínima inicial, que você, por exemplo, pede exames gerais, de exame de imagem, já pede exame de imagem ou não, tem uma alteração laboratorial, então não precisa. Qual que é a investigação mínima inicial para que depois, obviamente, a gente consiga seguir um caminho a partir dessa direção que a gente achou? Perfeito. Se tiver algum residente assistindo, eles são... eu sou considerada uma exagerada nesse sentido. Então, assim, eu sempre tento pecar um pouco pelo excesso para que a gente não coma bola, né? Não, seja porque a gente está num nível terciário, mas não. Esse paciente vai chegar no nível de atenção primária ou secundária e ele vai ter que ser não liberado, ele vai ter que ser encaminhado para uma investigação. E um mínimo, imagem e exames gerais, tóxico-metabólicos, todas essas causas, né, que a gente falou, seja lesão estrutural, tóxico-metabólica, infecciosa e infecção, aí puxando a sardinha para o meu lado. Então, como licorologista, assim, obrigatoriamente, a não ser que nos exames iniciais não haja uma causa tão óbvia, um sódio de 110, quase incompatível, né, com a vida, e nesse caso a gente progride a depender do nosso raciocínio. Então, obviamente, isso é muito individual, mas em geral o líquor entra, tá? Um eletroencéfalo, obviamente. Uma coisa interessante quando você perguntou, Joyce, o eletroencéfalo, obviamente, quando o seu serviço possui a possibilidade, né? Você tem a possibilidade de fazer um eletrocontínuo, porque as crises, geralmente, elas são muito sutis. Então, o intensivista, né? Crise na UTI é muito comum. Então, pela gravidade, né, das doenças e às vezes comorbidades, né, que todos podem levar à crise. Então, às vezes o paciente está rebaixado, ele não tem, inclusive, nenhum sinal de crise, mesmo que sutil, e um eletrocontínuo me ajuda a guiar, tá? Mas tudo bem, a maioria dos serviços não tem. Então, você pede um eletroencéfalo, mesmo que daquele momento pontual, não quer dizer que ele não vá ter. E aí, a partir desse momento, você raciocina os próximos passos, tá? Uma coisa que é muito interessante, às vezes, a clínica médica, pacientes com comorbidades clínicas múltiplas, eles fazem rebaixamento de nível de consciência, tá? Mas aí o argumento, né, de quem vem discutir conosco. Todos esses fatores, nosso paciente chegou com sódio de 110, está com pneumonia, tem uma descompensação de função renal, isso tudo justifica o rebaixamento do paciente. Só que isso tudo também justifica que o paciente esteja em crise. Em status naquele momento, né? Não exatamente, tá? E com uma mortalidade absurda intra-hospitalar e que se você não pesquisar, não suspeitar, você não vai fazer o diagnóstico. Então, os fatores que levam ao rebaixamento, são os mesmos fatores que levam à crise e status, né? Alteração da estabilidade cortical, com um desfecho gravíssimo, tá? Então, muda completamente a nossa conduta. Tá? E para finalizar, Tice, a minha principal dúvida desse podcast, peguem o papel e caneta e anotem. Teve a crise, investigou, determinou, vai entrar com medicação. Qual fármaco anticrise, se tem um raciocínio, por quanto tempo, quando vai suspender, precisa de eletro ou não? Só isso que você quer saber. Só, tá, por favor. Perfeito. Em geral, no intra-hospitalar, sim, tá? A não ser que seja uma coisa que já reverteu, né? A gente chegou, já reverteu, mas mesmo assim, intra-hospitalar, eu costumo orientar, mas isso, repito, não existe consenso, vai de escola para escola, vai de contratado mais ou menos medroso, e claro que você vai pesar risco-benefício em relação, inclusive, à medicação. O que a gente tem muito disponível, intravenoso, fenitoína, por exemplo, é o que mais tem estudo.
né? É uma droga muito consagrada, muito antiga. Então, para trauma, por exemplo, e AVC, que são os maiores estudos hoje, é fenitoína e levetiracetam, tá? Eu gosto muito de levetiracetam, é uma droga fácil, você consegue... por mais que a gente nem todos os serviços tenham intravenoso, é uma medicação que a gente pode fazer por sonda, pode fazer um ataque, atinge com um ataque razoável, geralmente a gente faz 40 por quilo, você atinge um nível sérico adequado e você protege aquele paciente. Se ele está entubado, a gente ainda coloca na fase aguda, né, porque depende muito da gravidade, um midazolam com dose mínima para status, até que a gente consiga afastar ou não. Aí a gente não precisa ser tão agressivo se o paciente não está em status, né? E é uma prevenção secundária intra-hospitalar, justamente para evitar aquele desfecho ruim. Aí, a partir desse momento, é uma lesão muito grave? Em geral, a gente, na alta, eletro a cada 2 a 3 meses, ficou uma lesão estrutural, ficou uma doença que é progressiva, é uma encefalite autoimune, 60% a 70% abrem com crise, e a chance de recorrência, né, de virar epilepsia, maior ainda, 70% a 80%. Dificilmente você vai cogitar tirar. Então, depende muito do tipo de... A mortalidade, a chance de recorrência, obviamente, é muito relacionada à doença que levou à crise sintomática aguda. Mas os estudos maiores são com fenitoína e levetiracetam, tá? O problema é fenitoína no longo prazo. Efeito adverso, interação medicamentosa. Ruim, alteração cardíaca, às vezes o paciente está na UTI, tem uma doença estrutural, então, obviamente, a gente vai evitar a fenitoína, né? Mesmo com o paciente monitorizado. Então, o estudo tem com levetiracetam, tá? Obviamente, não são todos os serviços que tem, né, disponíveis, mas depois a gente mantém no longo prazo. E não ficou claro para mim, por quanto tempo que você vai deixar essa medicação? Em geral, quando é uma doença progressiva mas estática, tipo AVC. Exato. Fica. Assim, a chance de recorrência é 33%, então o otimista vai falar 66, tantos por cento, 67% não vão evoluir para epilepsia, tá? Aí você pesa, por exemplo, aí é o raciocínio de quem tem a epilepsia propriamente dita. Qual que é o risco que você compartilha com o paciente, com a família? Qual que é a atividade ocupacional do paciente? É um motorista, é um pedreiro de altura. Obviamente, você vai tentar realocá-lo, né, do ponto de vista trabalhista, mas a gente pesa muito, né, o risco de recorrência, tá? Se fosse eu, a minha mãe, meu pai, eu trataria. Eu acho que a chance de você impor uma complicação pela crise, na minha opinião, não se justifica, mas isso é muito também individual e não existe um guideline. Isso na minha opinião. Não, mas aí não fecha critério formal para epilepsia, né? Por ser menor do que 60%, nas agudas, né? Isso. Mas levando em consideração a morbidade e o risco ser alto também. Exatamente. Aí você pesa. Direciona. Tá? Mas não estaria errado alguém não manter, né? Poderia manter um período, o eletro normalizou, a imagem não é tão ruim, não estaria errado de forma alguma você aguardar. Tem pacientes que são restritos, eles ficaram acamados, então a família, acho que eu prefiro esperar, já está polimedicado, você evita a polifarmácia. Se ele tiver uma crise, ele não tem tanto risco do que um paciente que trabalha, dirige, cozinha, né? Então, são situações muito peculiares, tá? Então, depende também como a gente raciocina, crítico, né? Com outros casos. Dependente das indicações, a gente tem que personalizar, não tem jeito, Exatamente. né? O que mais me impactou dessa conversa foi o aumento da morbidade intra-hospitalar. Assim, eu acho que isso daí chama atenção. Isso é minimizado em geral. Para quem está ouvindo, eu acho que isso deve chamar atenção para reduzir bastante o limiar para entrar com medicação. Né? Pensando, eu acho que esse é o mais importante. Eu acho, foi o ponto que você queria passar de eu tenho mensagem, que convencer as pessoas de que tem que ser medroso e é a minha postura, apesar de não ser consenso. Às vezes, uma maneira de fazer as pessoas ficarem mais medrosas é sempre pensar assim, e se fosse papai e mamãe? É o que eu sempre falo para É que eu acho que eu já falei pra você, então... eu fui residente sua, pô. E se fosse papai e mamãe? Aí você fica com aquele na cabeça ali, ó. A gente tem que sempre assim. pensar. Isso daí, você tem um nome pra isso, se chama empatia. Acabou, pronto, acabou. Tice, estamos finalizando. Queria te agradecer imensamente. Realmente é uma surra de conhecimento. É o tipo de episódio que eu vou reassistir. Também tem que reassistir. E você pode, por favor, me mandar alguns papers pra eu estudar.
Sem dúvida. Obrigado, Muito Tia. obrigada, eu que agradeço. Queria agradecer você que ficou com a gente até o final. E lembre-se de colocar aquele sininho, né, para receber as notificações sobre os episódios, né, em tempo real. E vamos pro próximo episódio. Até mais.